Bom, realmente é um grande desafio para mim, né? Depois de 2 aulas aqui que tivemos, mas vou tentar fazer o máximo para fazer vocês entenderem como é que a gente linka essa questão dos suprimentos com esse assunto de assistência ao paciente, né? E é muito interessante, permitam-me me apresentar primeiro, meu nome é Diego Xavier, eu atuo com suprimentos basicamente a minha vida inteira. Tenho uma empresa chamada MMC Logística Hospitalar, então nós somos focados em logística hospitalar. Então, o trabalho que a MMC faz hoje é terceirizar almoxarifados de hospitais para liberar essas áreas e transformar em área produtiva, em área de leito, em área que possa gerar receita para o hospital, melhorar a qualidade ali dentro. E o nosso grande desafio é ser uma extensão desse hospital para que a gente consiga, dentro do mesmo tempo, dentro da mesma qualidade, dentro da mesma realidade que se vive no ambiente hospitalar, entregar os produtos em tempo hábil da maneira correta. Além disso, a MMC também é uma terceirizadora do processo de suprimentos. Então, a gente tira esse processo de dentro do hospital e traz isso para fora desse ambiente, já com todas as especialidades que a gente tem para melhorar o processo de suprimentos. E o que eu queria falar hoje aqui é como é que a gente faz para correlacionar uma coisa com a outra. Eu já gostei que o meu relógio não está contando, então, obrigado, o pessoal não gostou de mim, quer dizer, gostou muito de mim, vocês morram de inveja aí, por favor. Só falar, a verdade eu pedi porque eu não tenho muito para falar aqui não. Brincadeira, gente, é só para tirar uma gargalhada de vocês, porque eu sei que 4 horas da tarde na sexta-feira está todo mundo já bem cansado, então eu vou tentar fazer uma reflexão com vocês antes de qualquer coisa. O que fez com que vocês, todos nós aqui, tomássemos a decisão de escolher trabalhar num setor onde a gente está o tempo inteiro preocupado, onde a gente está o tempo inteiro cansado e por mais que a gente descanse, parece que a gente nunca descansou, né? Então, quando a gente se pega em todas essas mazelas que a gente vive no nosso dia a dia, a gente olha para dentro de nós mesmos e fala assim, poxa, por que eu faço isso? Por que eu, dentre todas as áreas que tem disponíveis, por que eu escolhi fazer isso? E aí a gente é remetido imediatamente ao propósito. Porque o nosso propósito, e alguém pode dizer assim, não, mas eu comecei a trabalhar com a área da saúde por acaso, surgiu uma oportunidade, fui trabalhar, mas o fato é que você não saiu. Tenho certeza que pessoas capacitadas têm sempre portas abertas em qualquer setor. E o que nos faz manter até hoje, mesmo com essas preocupações, mesmo com esses problemas, é o sentimento que nós trazemos de propósito. Ou seja, o nosso propósito de vida hoje está em atender as pessoas, está em atender o paciente. Por isso você está aqui, 4 horas da tarde, para entender numa sexta-feira o que você pode fazer como gestor lá da sua unidade, do seu local de trabalho, para melhorar o teu processo de assistência a esse paciente. Então, tudo começa por esse propósito. E uma vez que nós temos esse propósito, a gente precisa... Eu preciso do meu passador aqui também. Uma vez que a gente tem esse propósito, eu gosto sempre de ir na etimologia da palavra, na base dela, porque às vezes a gente fica anestesiado com a rotina do dia a dia. Então, a gente acorda, faz a mesma coisa, corre, embora o nosso trabalho nunca seja sempre a mesma coisa, né? Novidades nunca faltam, mas às vezes a gente fica anestesiado com o nosso próprio propósito. E eu queria fazer todo mundo se lembrar ou pensar um pouquinho do que realmente significa a palavra assistência. Ou seja, quando você se sente assistido por alguém, ou seja, em que critério e que palavras você poderia usar para substituir a palavra assistência por outra palavra, por exemplo? Será que você poderia usar a palavra cuidado, preocupação? Será que você poderia usar a palavra carinho, amor, zelo, dedicação? Então veja que o nosso propósito está totalmente correlacionado ao processo de assistência a esse paciente. E como que a gente faz o processo de assistência a este paciente, já que nós trabalhamos hoje de maneira totalmente segmentada? Olha, um setor faz isso aqui, outro setor faz aquilo ali. E o pior, como é que eu faço para que aqueles profissionais que não estão na linha de frente, que é a expressão que a gente usa muito na pandemia, né? Ou seja, os profissionais do back-office, o pessoal dos suprimentos, o pessoal da logística, o pessoal do almoxarifado, como é que a gente faz que essas pessoas tenham o mesmo sentimento de assistência que nós temos? Porque naturalmente,
houve e existe uma segregação entre quem tem essa linha de frente direto com o paciente e quem está ali no back-office. E a gente sabe que se nós, que temos essa linha de frente, às vezes nos anestesiamos com a rotina, você imagina a pessoa que está lá vendo números, vendo planilhas, e não estou negligenciando a importância disso, é muito importante para o resultado do hospital, mas como é que a gente faz para que essa pessoa que está lá possa entender que cada ação que ela faz, seja na escolha de uma marca, seja na definição de uma negociação, seja na definição de um prazo, seja qualquer outro aspecto que gire em torno do processo de abastecimento do hospital, como é que a gente faz que essa pessoa entenda o que é o processo da assistência? Como a gente envolve esse time? Né? E aí a gente começa a falar de uma responsabilidade que nós gestores temos, acho que eu apertei o botão errado aqui, provavelmente, e foi falado pelas meninas com maestria aqui, o poder da empatia. Como é que a gente transfere a empatia que nós sentimos, primeiro pelo nosso paciente, para este público? E eu estou falando para vocês como alguém que tem uma empresa que tem um público totalmente distante desse ambiente. São motoristas, são entregadores, são estoquistas. E aí, como eu comecei, vou dar o meu exemplo, como eu comecei a fazer com que essas pessoas tivessem a correlação do trabalho dela com o processo de assistência ao paciente. Eu mudei a tagline da minha empresa. A tagline da minha empresa virou: a nossa logística salva vidas. E a gente todos os dias fala sobre isso. Ah, você é um motorista, você vai chegar lá no CME, você vai lá no almoxarifado, depois você vai embora. Você vai coletar uma cirurgia, você vai entregar alguma coisa. Mas todos os dias a gente trabalha com eles. Olha, a nossa logística salva a vida. O teu trabalho salva vidas. Entregar o material no tempo ágil salva vidas. Entregar o material correto também salva vidas. Então, o que eu queria que vocês saíssem daqui entendendo é que nós, como gestores, e talvez você nem seja gestor do back-office, mas você tem uma responsabilidade de tentar integrar essas pessoas. De tentar fazer com que essas pessoas entendam que sim, o trabalho delas é importante, que a mesma empatia que nós precisamos ter com os pacientes, nós também precisamos ter uns com os outros. Foi falado aqui sobre isso. Como a gente faz para que essa empatia se transforme efetivamente num processo de integração? Como é que a gente extrapola as barreiras, como foi falado aqui da obra de arte? Como é que a gente passa essa barreira que às vezes nós mesmos colocamos entre os setores, entre os departamentos, e nós geramos um sentimento de unidade, onde todo mundo vai olhar e vai dizer assim, ó, o trabalho, sabe aquele trabalho que você fez até meia-noite aquele dia? Então, surtiu efeito. Quantas vezes alguém já foi procurado para dizer o seguinte: Diego, sabe aquele trabalho que você fez a madrugada inteira? Era do paciente fulano de tal, e ele chegou aqui dessa maneira e está saindo daqui de outra maneira. Olha o impacto que você gerou ainda na pessoa que não viu o paciente, ainda na pessoa que não esteve ali do lado dele sentindo a mesma dor, mas ela ficou sabendo. E eu vou dar uma experiência, vou contar uma experiência que eu vivi para vocês. A gente já trabalha com emergência, né? Material de emergência, cirurgia de crânio, cirurgia de coluna. Certa vez um surfista caiu, bateu a cabeça no chão. Ficou tetraplégico no momento do acionamento. A gente chegou no hospital em 1 hora. O motorista foi acionado, pegou o kit de emergência, chegou no hospital, ele foi operado, 1 mês depois ele estava caminhando. O que nós fizemos? Chamamos o estoquista, chamamos o motorista e fizemos um vídeo desta pessoa, de como ela estava e como ela está agora. E aí, qual é o resultado de tudo isso? O turnover de uma pessoa que é desse tipo de atividade, normalmente é muito alto. Pessoas não ficam muito tempo, mas hoje eu me orgulho de dizer que o meu motorista que tem menos tempo trabalha com a gente há 5 anos. O meu estoquista que tem menos tempo trabalha há 4 anos. Por quê? Porque a gente faz eles entenderem que o processo de suprimentos, o processo de abastecimento, o processo de logística faz parte da cadeia de assistência. Isso nós precisamos levar para dentro dos nossos hospitais, para dentro das nossas unidades de trabalho, para dentro de onde nós estamos. Nós precisamos promover a integração, precisamos promover o sentimento de unidade, porque o que nós estamos fazendo aqui é aprimorando a experiência do paciente. E tudo que elas falaram aqui foi maravilhoso, extremamente técnico. Como é que eu trago para a gente fazer isso aqui mais humano, né? 95% coração. Se fosse sua mãe, se fosse o seu pai, se fosse o seu filho de 8 anos, como é que você gostaria que ele fosse tratado?
desde o estacionamento, coisa que a gente não liga, entrou no estacionamento, você ali se recebeu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você com o coração apertado como paciente. Entrou na recepção, passou em todos os setores, até quem não tem contato com o paciente. Então o meu recado hoje aqui para vocês e aí o desafio foi bem grande para mim, é como é que a gente faz para integrar essas pessoas. E como nós, que às vezes nem temos relacionamento com o back-office, podemos fazer para mudar, ao invés da gente só reclamar do setor de suprimentos, reclamar do setor de compras, reclamar de outros setores, ou como é que a gente pode fazer para gerar valor dentro da nossa unidade e integrar essas pessoas para que elas entendam sim que uma decisão que ela toma lá na outra ponta para economizar alguns centavos, e de novo, não estou dizendo que economizar centavos não é importante, mas que às vezes uma decisão desavisada pode gerar um impacto lá na ponta, lá na linha de frente. Como é que nós podemos fazer? Ao invés de somente abrir uma não conformidade fria, um procedimento interno e brigar. Nós precisamos integrar essas pessoas. Então, eu sigo para a minha reta final, dizendo que tudo isso que eu falei aqui não é suficiente para resolver o problema dos suprimentos na assistência. Mas tudo parte daí. Porque quando você tem uma rede de logística, uma equipe de suprimentos focada nesse processo de assistência, você já andou metade do caminho do que precisa ser feito. Agora, a outra metade, ela está bem focada na parte técnica que nós precisamos fazer para exigir que os nossos stakeholders, os nossos prestadores de serviço interno, porque é isso que o suprimentos é um prestador de serviço interno, como é que eu garanto a qualidade dele? E aí nós vamos para dentro da nossa unidade, né? Foi falado aqui sobre a Congregação Santa Catarina, mas tem muitos hospitais que eu tenho certeza que hoje têm dificuldade no processo de padronização na seleção de fornecedor, por exemplo. E será que se nós, que somos especialistas porque nós queremos isso, eu não estou falando de nós três, estou falando de todos nós que estamos aqui, somos especialistas porque sabemos o que queremos na linha de frente. Será que nós não podemos, de alguma maneira, auxiliar esse processo de suprimentos para fazer com que os fornecedores que a gente usa sejam fornecedores homologados da forma certa, como nós queremos, que tenham os valores que nós acreditamos, que tenham as preocupações que nós temos, que tenham os cuidados que nós precisamos ter, que tenham as garantias de que sim, no meu material, quando chegou, eu tenho uma forma perfeita de abastecimento. Mas e até chegar? Será que o medicamento estava na temperatura correta? Será que eu medi isso da forma certa? Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer, e aí falando de contexto técnico, nós precisamos selecionar melhor os nossos fornecedores. Porque isso vai acontecer de maneira natural. Quando o hospital, quando o prestador, quando o cliente começar a selecionar melhor esse fornecedor, os outros fornecedores vão começar a se movimentar. E aí a gente começa a criar um ciclo positivo de melhoria. Outra coisa, como é que eu faço para melhorar o meu nível de planejamento dessa demanda? Em alguns casos é mais difícil, né? Você tem um público abrangente, mas a gente sabe que os dados se repetem. Então por que eu não vou investir dentro de uma área de suprimentos para que a gente tenha certeza de que, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que não acontece no hospital de vocês, mas acontece em alguns. Produto que precisa nunca falta e produto que não precisa está sobrando. Não acontece, né? Produto que não precisa não tem, de boa, e o produto que precisa está sobrando. É isso que acontece? Eu gosto das risadas quando eu olho de volta, porque é a reciprocidade dizendo que eu estou falando o mundo de vocês, né? Agora, por que o produto que falta é justamente o produto que eu preciso? Porque a gente não está entendendo o que a gente está fazendo. Porque a gente não está sabendo planejar. Porque os suprimentos, quando chega no financeiro lá, ele tem que pedir autorização, tem o budget, tem aquele processo todo, mas a gente precisa saber dimensionar da melhor forma possível isso. E essa é a primeira dor que a gente, como MMC, faz. Eu entro no hospital, eu entro na empresa e falo assim, poxa, como é que está teu estoque? Deixa eu entender como é que ele está. E normalmente ele está totalmente desbalanceado. Isso vai gerar o quê? Vai gerar urgências, vai gerar compras de última hora, vai gerar falta, vai gerar estresse, vai gerar uma série de outros problemas. Então, número 2, comece a criar um processo de planejamento de demanda mais adequado. Terceiro, melhore os processos dentro da própria empresa. Os processos de integração. Como é que eu garanto que a passagem de bastão foi adequada? Como é que eu garanto que
E aí eu sempre digo que a comunicação não é o quanto eu sou capaz de falar, mas o quanto vocês são capazes de entender o que eu estou falando. Então não adianta eu falar para ele uma coisa, se depois ele entender uma outra coisa completamente diferente. Então é muito importante que a gente desenhe os nossos processos de maneira integrada. Eu não estou preocupado só onde acaba, até onde vai a minha responsabilidade, onde começa a responsabilidade do vizinho já não é mais um problema meu. Então, para a gente concluir dentro do meu tempo, o que eu queria chamar a atenção de vocês como gestores é promovam essa integração. Tentem olhar com a ótica de quem às vezes está distante e está vendo aquela frieza dos números e precisa ser aquecido por esse calor da assistência que a gente tem. Tente melhorar os processos, tente criar indicadores, porque eu sempre costumo dizer que o que não se mede não se gerencia. Isso não é palavra minha, é uma expressão muito usada, mas é a mais pura verdade. Não adianta você gritar, vociferar, reclamar se você não tem dados para apresentar e dizer que não está funcionando. E outra coisa, envolva as pessoas. Traga elas para o mesmo ambiente, porque nós fazemos parte do mesmo plano, a nossa visão é a mesma, a nossa missão é a mesma, os nossos valores são os mesmos. Então, para a gente conseguir promover uma experiência do paciente, para a gente promover a assistência, que é o cuidado, que é o amor, que é o carinho que nós queremos dar para ele, nós precisamos ter a certeza que todos os envolvidos nesse processo vão estar atentos à mesma situação que nós estamos. Era até aqui que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa tarde para todos nós. Quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho da MMC, eu estou deixando minhas redes sociais aqui e vai ser um prazer poder conversar com vocês lá pelo direct. Muito obrigado.